o som da luta de classes? Que ruídos assombram uma classe média amedrontada pela violência? O que os sons de uma cidade nos contam sobre as transformações de um país? Quando Kleber Mendonça Filho filmou O Som ao Redor, em 2010, o Brasil estava no auge da euforia econômica dos anos Lula. Como o filme vai mostrando, com sutileza, na base dos espigões que a especulação imobiliária erguia, estava uma sociedade ainda desigual e violenta, sem coragem de olhar para as próprias feridas. Seu nome? João. Ah, o senhor, seu João, muito prazer. Pois bem, esses rapazes ali trabalham comigo, a gente está passando de casa em casa, conversando com todos os moradores, para quê? Para trazer segurança particular para a rua, tá certo? Esse é o País do Cinema e hoje eu recebo o Kleber Mendonça Filho, diretor de O Som ao Redor, e Emilie Lesclos, que é produtora do filme também. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kleber. Na época que vocês lançaram O Som ao Redor, teve gente que viu o filme como uma crônica do Brasil, das transformações do Brasil naquela época, como a diferença da relação entre as classes, né, do poder entre as classes. Esse era o seu desejo no filme? Foi um desejo seu? Fala desse tema. Desde o início, eu realmente descrevi o filme como uma crônica. Mas, na verdade, era uma espécie de uma observação de como funciona a sociedade brasileira, né? A partir de uma rua. E eu acho que essa rua é uma coisa que não está no filme, isso não é discutido, não é verbalizado no filme, mas é uma coisa que certamente eu discuti com muitos colaboradores e amigos, é que a rua, ela seria uma rua da Zona Sul do Recife, né, em tempos atuais, mas ela seria, na verdade, uma adaptação de um engenho de cana, né, que é um símbolo, é um organismo muito presente ainda na vida moderna em Pernambuco, Brasil, né? Eu acho que isso está muito presente na rotina, na vida real de ser pernambucano. E essa rua, ela seria disfarçada pelos elementos modernos, né? Que você vê carro, a rua de asfalto, tem prédios e tem casas, mas os papéis e a disposição até topográfica da rua, ela é muito baseada na ideia de um engenho de cana, né? Então, eu acho que tendo como base a coisa da história e como a história se repete dentro de uma sociedade, eu acho que sim, essa ideia da crônica, ela sempre esteve presente no filme, na ideia de fazer o filme. E vocês filmaram num bairro de vocês, né? Sim, na nossa rua. Na sua rua? É, na rua de vocês. E na nossa casa também. Ah, também? Casa de quem A casa seria? da personagem de Bia, que é... Da Maeve. É, da Maeve Jenkins, é a nossa casa. Tudo bom? Pode pôr ali em cima do balcão, por favor. Quer que eu coloque água? Acho que não precisa, ainda tem água aí. Tu trouxe a parada? Sim, trouxe. Já tá acabando aqui. Eu vou ficar com essa, mas acho que eu vou precisar de mais essa semana. Não, tranquilo, é só ligar e pedir água. Tá, não, claro. Eu vou pegar o dinheiro, tu espera um pouquinho. Essa escolha do elenco, assim, você foi por intuição, como você escolheu cada um deles? Cada um não, né? Mas essa ideia desse... Eu gosto de todos os processos, né, da realização de um filme, mas talvez a coisa do casting, de você informar, sei lá, mandar a mensagem que você está procurando pessoas para fazer parte de um filme, eu acho que essa é uma das partes mais prazerosas e mais bonitas, eu acho, do processo. Porque você começa a receber dezenas de pessoas alguns que estavam passando na calçada e perguntaram o que era e entraram, e tem até um caso que terminou fazendo filme.
até pessoas que têm experiência e que vieram de outra cidade, você conhece essas pessoas e aos poucos você vai escolhendo um elenco, mas no caso do Som ao Redor, que é um filme que eu não sei quantos personagens tem com fala, talvez uns 40, com fala, né? Bastante. Pelo menos. E todos de Recife, a maioria. Mas Recife, João Pessoa e no caso Maeve não é do Recife, mas ela mas estava mora. morando naquele momento no Recife. Gustavo, que é de Santa Gustavo, Catarina. Algumas pessoas de fora, mas a maioria eram pessoas do Recife. E um aspecto importante para mim é que o Som ao Redor, por ele ter uma base muito realista e uma base realista que pensa numa ideia de como funciona a sociedade, então, para mim, a variedade de caras, né, e de cor e de tipo de gente, ela tinha que ser muito Brasil, porque o Brasil é muito diverso no sentido humano, né? Fisicamente humano. Então, o casting ali também foi feito de uma maneira que essa diversidade ela tivesse presente no filme, né? Então, entra um branco, entra um preto, entra um mameluco, entra Um louro de olho azul. o louro de olho azul. Tem todo tipo de gente no filme. Eu achava que isso era importante para o filme. Acho que a única pessoa que a gente sabia desde o início que queria trabalhar era o Irandi Santos, mas depois foi um processo bem grande de pesquisa aí. E a gente descobriu a Maeve, né, que é incrível. A Maeve acho que foi a segunda atriz que eu vi naquele dia. Deu o papel pra e foi ela. imediatamente, eu queria fazer o filme com você. Oh, que lindo. Ela é brilhante, né? Aquele cachorro Existe. existe? Não existe mais, mas existia. Mas existia. Ele deixou de ser, mas ele foi durante muitos anos um problema para a vizinhança, porque ele era muito solitário. Ah, tadinho, claro, né? E a coisa mais bonita é que nenhum vizinho nunca nem cogitou tomar uma medida drástica, violenta em relação a esse cachorro. Ele simplesmente latiu durante 7, 8 anos. Ai, E eu até escrevendo o roteiro em casa, não tinha como ele não entrar no roteiro, porque todo momento. domingo- Cada vírgula é uma latida. Exatamente. domingo, a partir de 10h30 da manhã, quando os donos saíam e voltavam 8 da noite, ele ficava latindo. E era muito injusto com todo mundo, porque é um dia de descanso. A vizinhança, inclusive, é muito surpreendentemente tranquila em Setúbal, exceto por Nico, o cachorro. Mas ele terminou entrando no filme, acho que tem 2 planos com ele, de fato, e tem 4 planos com o sósia dele, que era treinado. E a própria família colaborou com o filme. Né? E eles Poxa viram o vida. filme e eles nunca comentaram nada realmente sobre, mas eles aparentemente gostaram do filme. No caso do Som ao Redor também, você está retratando uma sociedade que é extremamente preconceituosa e racista, né? Então, isso é outro desafio. Como retratar uma sociedade que é preconceituosa e racista fazendo um casting que não pareça ficção científica e que, ao mesmo tempo, seja realista. E, ao ser realista, você termina entrando
ou mimetizando o preconceito e o racismo dessa própria sociedade, entendeu? Ninguém aqui conhece o senhor. Quem é o senhor? Não conhece, mas devia conhecer. Ó, essa rua daqui, ó, da minha família. É, gente grande, de dinheiro. Aqui não é favela não, velho. E nem esse orelhão é de favela, de gente pobre. Esse orelhão não tá numa favela e não serve pra deixar nem mandar recado. Precisa falar com a gente assim não, viu, doutor? Sou doutor não, velho. Nem paciente. O personagem de Irandi, ele é o chefe dos seguranças, né? E ele não é branco e ele não é negro. Ele é talvez um mulato mais branco, ou talvez ele seja um mameluco. Mas o subordinado, o rapaz que trabalha para ele é negro. E isso é transformado numa cena quando o Francisco recebe os dois na cozinha, eles não passam da cozinha. E ele fala diretamente com o Irandi, ele dá uma olhada de 1 segundo pro irmão. Pro cara que trabalha com ele. Ignora o cara e se dirige ao Irandi. Então, tudo isso se torna muito delicado no processo de casting também do filme. Isso é uma coisa que a gente sempre discutiu muito durante o Som ao Redor. Boa tarde. Boa, como vai o senhor? Chegou na minha rua sem pedir licença. Não, tô aqui para isso. Suas ordens. Pois eu vim aqui justamente falar com o senhor para pedir sua bênção aí pro serviço que a gente veio fazer. Não junto papel, não. E quero dizer uma coisa para vocês, que fique bem claro, é que eu sou proprietário de mais da metade dos imóveis dessa área. Comecei a ouvir falar do senhor, disse a gente tem que ir lá para acertar essas coisas aí. Quem falou de mim? Esse é o país do cinema. Kleber. O cineasta Eduardo Escorel escreveu na revista Piauí que a performance dos atores compromete o filme. Ele diz que o elenco é apático e que sua opção por atuações em tom monocórdico empobrece os personagens. Essa apatia é de propósito ou você discorda completamente do Escorel? Eu acho que cada pessoa que vê o filme tem uma relação que é pessoal e intransferível com o filme, né? Durante toda a carreira do Som ao Redor, eu li todo tipo de coisa em relação à performance ou ao estilo de atuação do elenco do filme, que é exatamente desse tipo de interpretação e reação a visões e a interpretações de que como é que ele consegue esse tipo de atuação em todo mundo do elenco e você tem a sensação de que você está vendo uma mistura de filme com documentário então eu acho que depende muito da relação pessoal que cada um tem com o filme, né? E eu acho que esse texto do Escorel, eu lembro desse texto, eu acho que é um dos textos que saíram sobre o filme e tá tudo certo, acho que faz parte você ter críticas positivas, negativas, né? Mas eu não lembro de nenhuma cena eu ter dito, pessoal, todo mundo apático agora. Ação. Não, corta mais apático. Mais apático. Mais amarelo agora, um apático mais rígido, não tem como falar. Também o filme mistura atores profissionais e não atores e Kleber estava interessado em ter não uma atuação diferente de aquela pessoa como ela é na vida, sabe? Ele queria extrair o que aquela pessoa no caso dos não atores, quero dizer. Eu acho interessante ter dinâmica, né? Não só dramática dentro do filme, mas as atuações, elas... Se você está, sei lá, conversando na cama, ou como no caso de Gustavo Não, Gustavo e Lula, quando eles estão jogando conversa fora às 10 da manhã, tomando um café, ele fumando cigarro numa mesa. Eles estão conversando 10 da manhã, fumando cigarro, tomando um café na mesa, entendeu? E aí tem cenas com o Irandi, onde ele bota pra lascar, assim. Então, eu acho que é uma questão de dinâmica e também como o filme bate com cada pessoa. Foi lá em casa com os amigos e ficou dormindo lá. Dormiu? Foi.
Então é namorada. Amiga, né? É curioso ver a diferença da sua relação com a crítica para todos os outros cineastas, ou quase todos os outros cineastas que estiveram aqui conosco até hoje. Mesmo os que dizem não ler as críticas dos próprios filmes, e eu desconfio dos que falam isso, todos, inclusive esses, se mostram muito sensíveis a ela, de um jeito pessoal. Eu acho que tudo depende da bagagem de vida, né? Bagagem pessoal de cada um, né? Eu criei uma lista de 5... Existem 5 tipos de crítica, né? Que o cineasta precisa, se for útil para ele ou para ela, entender que faz parte da coisa, né? A primeira crítica é a crítica positiva inteligente, né? Que é a melhor coisa que pode acontecer, né? Como é que pode esse cara ter pego tudo isso, né? Você diz, esse cara entendeu o que eu fiz e a gente poderia até bater um papo de 3 horas sobre a vida e concordar com muita coisa. Aí tem a segunda categoria, é a crítica positiva burra, né? Que é aquela que eu falei. Ok, ele adorou 5 estrelas, mas eu acho que ele não entendeu o filme, né? Mas tudo bem, faz parte e é 5 estrelas e fica bonito no jornal. Aí vem a crítica, a primeira crítica negativa é a crítica negativa inteligente, né? Que poxa, é negativo, mas está aí uma pessoa preparada, o cara ou a mulher escreveu muito bem, sabe escrever e tem bagagem. A quarto tipo é a crítica negativa estúpida, né? Que você para no primeiro parágrafo, porque essa pessoa não entendeu, não entenderia e não gostaria de ter entendido. E aí tem a quinta, que é muito delicada e entra no campo da paranoia. Ela é extremamente delicada, eu acho, falar sobre ela, porque ela envolve alguma questão pessoal secreta que só o realizador e aquele crítico sabe que existe, né? Que é a crítica negativa pessoal. E você vê nas entrelinhas, e essa é extremamente delicada porque coloca o cineasta na posição de paranoico, né? Ninguém sabe o que aconteceu, mas ele sabe que tem uma questão. E aí a pessoa usa o espaço para fazer um ataque pessoal usando o filme, e é muito delicado isso, né? E geralmente não dá nem processo, porque são questões aí ancestrais de algum incidente entre os dois, e isso acontece, né? Então são 5 tipos, e se você meio que mapear isso, você vai entender como é que funciona a coisa. Irmão, pra que tu fosse falar aqui pro velho? Que merda do caralho, velho. Pô, se vai ficar assim, mata uma gente que esse serviço aqui, ó. Eita porra. A trajetória de O Som ao Redor é curiosa. Depois de ser rejeitado pela Comissão de Seleção do Festival de Brasília em 2011, ele só vem para os festivais nacionais depois da repercussão em Roterdã. No circuito, só estreou em 2013. O cinema autoral brasileiro precisa da validação estrangeira, Emily? Eu acho que no nosso caso, o fato do filme ter estreado fora e ter tido uma imprensa muito boa fora foi, sem dúvida, um componente muito importante do sucesso que ele teve, né? Eu não sei se é a receita a seguir para todos os filmes, mas eu acho que pode, o inverso, um filme estrear no Brasil e ser um grande sucesso, mas no nosso caso foi fundamental. Esse tipo de coisa, tudo dando certo, é muito bom para um filme. Isso acontece não só com o cinema brasileiro, mas com todos os cinemas, né? O Festival de Cannes, por exemplo, é uma espécie de estação interplanetária de cinema, né? Da indústria pornô a filmes sobre gatinho, a competição internacional e filmes de todo tipo vão para Cannes para tentar se dar bem de alguma maneira. Vender, ganhar prêmio, ganhar reconhecimento. E você sabendo que não vai ter milhões para lançar o seu filme, essa validação é essencial, que venha dos festivais ou da imprensa. Agora, como cada produtor, realizador lida com essa adulação, ou essa decepção, ou esse sucesso, ou esse coração partido, cada um precisa entender como lidar com isso, né? Porque a pressão é muito grande, as expectativas são muito grandes e o cinema pode ser bem cruel, mas
É como acontece. É um jogo. Eu não acho que seria natural a gente terminar um filme e eu dizer, não, eu vou lançar semana que vem no Espaço Unibanco, aqui no Artplex em Botafogo. Não seria natural, porque eu acho que o filme tem que ter a oportunidade de você... Precisa criar uma energia ao redor dele, né? Exatamente. Essa energia vai fazer ele ter uma Quando fita. você cria essa energia, é o que o filme... É o caminho que o filme vai seguir, seja lá qual for. Né? Ele pode seguir um caminho decepcionante ou pode seguir um caminho surpreendente. No caso do Som ao Redor, para a gente foi muito surpreendente, porque ele foi gerando cada vez mais energia. Né? Além de todos os prêmios que ganhou, o que ele te deu de presente maior, assim, o seu prêmio maior em... A pergunta é bem interessante. Honestamente, o que me deu foi... Eu tive a oportunidade de conhecer um número incrível de pessoas. O filme gerou uma energia humana muito... que eu acho que não tem preço, não se compra e essa rede de conversas e diálogos e troca de experiência e troca de ideias sobre cultura, sobre cinema é algo impagável e que eu acho que é a coisa mais bonita do cinema, porque ela começa na própria realização do filme, né? Quando você parte para, como eu falei antes, quando a gente parte para escolher um elenco, você começa a conhecer gente, né? Você está sentado numa mesa e próximo, quase como um consultório e entra a pessoa e você começa a fazer entrevistas e aí que você começa a gerar uma energia humana em torno do filme. E aí essa energia é canalizada para a filmagem, ela fica no filme, imprime em cada plano do filme, passa para a montagem, depois para o som. E aí quando o filme tem uma carreira, como esse filme teve, ele continua tendo esse efeito multiplicador, né? E isso é algo que eu nunca vou esquecer em relação ao Som ao Redor. Eu acho que toda essa experiência que o filme gerou, humana e pessoal para mim, é uma coisa fantástica que é o que responde à sua pergunta. Muito bem. Gostei muito da resposta. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de boa? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.